Olá pessoal, eu me chamo Vanderlei. Vamos dar continuidade falando do livro lindo, poderoso, maravilhoso que é a nossa Bíblia. E hoje vamos dar continuidade falando do livro do profeta menor chamado Naum. E esse Naum, ele foi o autor, do livro, de Naum, aproximadamente a 663 a 612 a.C. E a sua mensagem conforta Judá acerca dos julgamentos que acometeriam a cidade de Nínive. Ou seja, ele falou que a cidade de Nínive iria ser destruída, E o nome dele, o significado do nome dele é totalmente diferente, porque fala conforto. É o conforto o nome de Naum. E com isso, o seu chamado na sua coleção é anunciar a queda de Nínive e o império assírio para os babilônicos, ou seja, o rei Nabucodonosor II, E está escrito isso no livro de 2 Reis, capítulo 17. Fala do último rei de Israel, que é do lado do norte, que é o da Samaria, que é chamado rei Oséias. E com isso, os assírios sitiam, atacam Israel, atacam o povo de Deus, E com isso os ninivitas, E por isso que o Naum é levantado, para que os ninivitas sejam destruídos através do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E com isso, o capítulo 2 fala sobre a queda de Nínive. O capítulo 2 de Naum. O capítulo 3, a queda do Império Assírio, ou seja, os assírios, a cidade de Nínive caindo, os assírios também caem. E o capítulo 1, que é o começo, aparece Deus. Deus é Criador dos céus e da terra, e as coisas, e a julgam, e o mal entre as nações. E Deus derruba todos os governos arrogantes, e dá aos fiéis um alívio de Deus. Ou seja, o capítulo 1 relata muito bem que o nosso Deus Todo-Poderoso, ele vai subjugar as nações, ele vai julgar as nações com um braço forte, com um braço tremendo e poderoso, maravilhoso. E com isso vai dar alívio aos fiéis a ele. Ou seja, os arrogantes como os assírios, os babilônicos, os medo-persas, os gregos, os romanos, olhando, todos foram derrubados. O Egito, também na época de Moisés, foi derrubada. Mas Naum retrata que a queda de Nínive como um exemplo de como Deus não permitirá os impérios violentos, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma, sair bem nessa circunstância, porque não vão cair, não vão sair impunes, como os assírios fez com os israelitas, os babilônicos, que foram levados cativos durante 70 anos pelo rei Nabucodonosor, os medo-persas, o Ciro, o Dário, a Grécia, o Alexandre o Grande, e os romanos, os Tibério César. Esses reis caíram, esses reinos caíram pela mão forte e poderosa do nosso Deus. E o capítulo 2 relata a queda de Nínive, ou seja, os babilônios com as tropas e os seus carros entre as cidades destrói tudo e saqueia tudo. Ou seja, o capítulo 2, os babilônios que chegam com seus carros, com suas carruagens e com suas armas bélicas, derrubam
os muros da cidade de Nínive e entre, mata, saqueia, põe fogo e com isso leva tudo para a Babilônia. Ou seja, a cidade de Nínive foi destruída pelos babilônicos. E o capítulo 3, a queda da Síria. Quando a Nínive caiu, as outras cidades circunvizinhas da Síria, os babilônicos sitiaram, atacaram, sitiaram e pegaram tudo. Que a cidade foi construída sobre o sangue dos inocentes. No 3, capítulo 1, acerca da Síria, a Síria foi construída com sangue inocente, ou seja, escravidão. E a violência semeia a sua própria destruição. Ou seja, os babilônicos, quando eles surgiram como um grande império bélico, destruiu tudo o que tinha no seu império. Mas veio o Medo-Persas e veio com mais tecnologia, com mais tropas, soldados, venceram os babilônicos. E depois foi os Medo-Persas, né, que venceram os babilônicos. Depois dos Medo-Persas veio os gregos, que veio com o Alexandre o Grande, que pegou toda a região do Oriente Médio e a Europa toda. E depois veio os romanos. Os romanos foram o império mais prolongado que houve na face da Terra. E até hoje, os líderes mundiais, relatam sobre isso, voltar ao Império Romano. E isso é um prenúncio, né, que o anticristo está vindo. E com isso, o livro aborda a tragédia opressora, violenta e o sofrimento humano em toda a história. E Deus está de luto pela morte dos inocentes. A bondade e a justiça de Deus ao obrigarem a orquestrar a queda das nações opressoras. No 1:7 diz assim: o Senhor é bom e um refúgio no dia da aflição. Ele cuida daquele que se refugia nele. E quero falar uma observação aqui. Quando Oséias falou, quando Naum falou que o império assírio, a cidade de Nínive ia ser destruída, 100 anos atrás, vamos voltar 100 anos atrás, o profeta Jonas, ele foi e anunciou a queda de Nínive. Mas Deus teve misericórdia daquele povo porque eles se arrependeram dos seus pecados. Mas passando 100 anos depois, eles não reconheceram, ou seja, os pais não ensinaram os seus filhos quem era o Deus de Israel. E com isso o império caiu 100 anos depois. Ou seja, a gente tem que ensinar os nossos filhos, os nossos netos, as nossas crianças quem é o Deus de Israel. Aqui mostra claramente o livro de Naum que o tanto que o povo de Israel sofreu bastante com os assírios, sofrendo tributos, indulgências, mas Deus fala que Ele cuida daqueles que o refugiam. Crê nesse nome poderoso, maravilhoso de Jesus que o profeta Naum fez. Refugia no Senhor, que o Senhor te cuida e te quer bem e quer cuidar de você e de toda a sua família, como relata o versículo 7. O Senhor é bom, um refúgio no dia da aflição, e Ele cuidará daqueles que se refugiam. Quando chegar o dia da aflição, crê nesse Deus poderoso, maravilhoso, que é o nosso Senhor, Rei e Salvador Jesus Cristo, que Ele vai te aliviar no dia da sua aflição. Crê nessa palavra no nome de Jesus.